Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, diretamente do palco Jazz na Relva, no Festival Paredes de Cora, temos como convidado Nuno Lopes, ator e DJ. Participou na telenovela brasileira... Participou na telenovela brasileira Esperança, nas séries de humor Contemporâneos e Odisseia e na série Noite Sangrenta. Foi ator em vários filmes de cinema, como Alice e São Jorge, ambos realizados por Marco Martins, Sangue do Meu Sangue, realizado por João Canijo, Good Night Irene, realizado por Paolo Marino Blanco, Posto Avançado do Progresso, realizado por Hugo Vieira da Silva, Joaquim, realizado por Marcelo Gomes, entre outros. Ganhou 4 Globos de Ouro para melhor ator em cinema e foi vencedor do prémio Horizonte para melhor ator no Festival de Cinema de Veneza, com o filme São Jorge. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pela recepção calorosa. Para começar, gostávamos que ouvisse um áudio. Obrigado à Academia e aos seus membros. O São Jorge é um filme sobre um período muito negro da nossa história recente. A Troika e a austeridade que se abateram sobre nós há uns anos atrás. Hoje estamos aqui nesta gala maravilhosa e devia ser uma festa para a cultura, para festejar a cultura. Mas na cultura, infelizmente, os anos da crise ainda não passaram. Continuamos a ser desrespeitados constantemente nos atrasos dos concursos e na forma pouco clara como os subsídios são atribuídos. Continuamos a lutar desesperadamente para que a cultura mereça 1% do orçamento. 1%. 1% é o que pedimos. Na realidade, o que temos é apenas menos do que 0,2%. Ou seja, arredondando, 0. Este é um excerto do teu discurso de aceitação do prémio de melhor ator principal, em março deste ano, com o filme São Jorge, realizado por Marco Martins, na Gala de Prémios de Sofia, atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema. O que eu te pergunto é, qual é a importância de ter 1% do Orçamento do Estado para a cultura? A importância é enorme. Acho que não devia haver qualquer exceção no Estado de promover duas coisas que são importantíssimas, na minha opinião: educação e cultura. Porque na verdade, são delas que nós somos formados. Nós estamos aqui em Paredes de Cora. A grande diferença entre estar aqui ou estar em Vigo, que é aqui perto, é que nós falamos português e eles falam espanhol. E a língua faz parte da cultura. E portanto, a cultura é uma das... tudo o que nos define como portugueses vem da cultura. E é estranho viver num país onde é dado para o que nos define 0,2% do orçamento de Estado. Dependendo da maneira como se calcula a despesa, Portugal é o terceiro ou o quarto lugar a contar do fim no panorama da cultura europeu, onde a média é 1%, Portugal tem 0,8%, mas para cultura, recreação e religião, e portanto, como tu dizias, 0,2%, e a Hungria e a Islândia, por exemplo, têm 3%. Sim. São países muito mais pequenos e que têm muito menos habitantes, e portanto é estranho, é muito estranho, e é uma luta constante da parte dos artistas e da parte... eu falo sobretudo por mim, que sou ator, mas vejo a quantidade de colegas meus talentosíssimos que eu vejo no desemprego e que não conseguem sair do desemprego porque nós atores estamos dependentes de projetos que nos cheguem, não é? Estamos dependentes de convites de outras pessoas que produzam projetos e, portanto, para existir nesses projetos é preciso dinheiro. E a grande discussão do 1% é que o 1% ia acabar com os problemas das companhias de teatro que tiveram que desaparecer, por exemplo, este ano, os problemas da grande discussão que existe eternamente entre o cinema de autor e o cinema comercial, de só fazermos 10 filmes por ano.
E apesar de tudo temos o sucesso que temos no cinema, portanto é mais comprovado que merecemos mais dinheiro para o cinema. E a acabar com essa discussão eterna entre os filmes comerciais e os filmes de autor, porque não há de facto dinheiro para todos, só se fazem 10 filmes, e o facto de haver 1% para a cultura, acima de tudo é um mínimo. Acho que o que nós pedimos, com as pessoas que pedem 1% para a cultura, estão a pedir um mínimo de respeito e de dignidade por aquilo que é um serviço que não é para nós, é para o público. Portanto, quando há uma grande diferença quando as pessoas falam subsídio-dependentes, por exemplo, é uma frase que se ouve muito. Achas que a cultura é subsídio-dependente? Não, porque o apoio cultural é um dever do Estado, não é uma necessidade nossa, é um dever do Estado. Portanto, deve ser subsídio-dependente do Estado? Não é subsídio-dependente, o Estado tem o direito e deve apoiar a cultura. É um dever do Estado, como proteger as fronteiras, como uma data de outras coisas que o Estado tem que fazer, como ter hospitais, como tudo mais. E, portanto, é muito estranho quando, quer dizer, então os hospitais também são subsídio-dependentes. O Exército também é subsídio-dependente. Portanto, nós não estamos a pedir nada de especial, estamos a pedir que o Estado faça o seu direito, e não é em nosso nome, é em nome do público. Porque eu, quando peço 1% para a cultura, não estou interessado no trabalho que eu vou ter como ator. Estou interessado em acordar a uma quarta-feira e ter 20 opções de peças para ver nessa noite, ou 2 filmes portugueses no cinema. E estou interessado no público, ou seja, estou a pensar que as pessoas têm o direito a ter uma cultura, e que as pessoas têm o direito a ter um cinema que conta histórias que se passam em Portugal, que as pessoas têm o direito de ter um teatro que conta as histórias que passam em Portugal, e que as pessoas têm o direito que se defenda a nossa língua e a nossa história, porque a cultura também faz parte da história. E, portanto, é uma... Desculpa. E portanto, quando nós defendemos 1% para a cultura, é muito importante explicar que não estamos nunca a pensar no nosso trabalho, estamos sempre a pensar nas pessoas que o veem. Nessa nota, há pouco mais de um mês, o Ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, disse à agência Lusa: vamos aproximar-nos gradualmente, é o nosso objetivo e a nossa meta, mas não penso que no espaço desta legislatura ou deste orçamento cheguemos a 1% do orçamento do Estado para a cultura. Tendo em conta isto que o Ministro da Cultura disse, tens alguma esperança que venha a acontecer? Eu tenho muito pouca esperança. Eu sou muito otimista, na verdade, e luto porque sou otimista, mas apesar de tudo sou ator há mais de 20 anos, comecei em 96, acho eu, e portanto quer dizer, nestes 20 anos o que eu tenho visto sempre a cultura a receber menos dinheiro, e portanto sobretudo depois da crise, foi acima de tudo depois da crise, foi a primeira vez que a nossa geração se confrontou com o facto de não estarmos em crescimento, com o facto de estarmos a cair cada vez mais. E, portanto, nesse sentido, não tenho muita esperança, na verdade, porque vejo todos os anos as companhias a fecharem, companhias agora com 10 anos a fecharem, os Cães Solteiros, uma data de companhias que eu respeito e que fazem um trabalho dignificante da cultura portuguesa, e, portanto, é muito difícil acreditar que alguma coisa vai mudar. Tenho esperança porque, apesar de tudo, temos um governo de esquerda que, e isso não quer dizer nada, porque um governo de esquerda ou de direita devia apoiar a cultura, mas temos um governo de esquerda que diz que para eles a cultura é importante, e que voltámos a ter um ministro da cultura, por exemplo, que não tínhamos no anterior governo, nem sequer ministro da cultura tínhamos. Portanto, apesar de tudo, houve um salto em frente com este governo, mas o salto não pode ser só burocrático. Que mudança é que houve? Há uma mudança de esperança, acima de tudo. O facto de criar, por exemplo, um ministério cria uma voz dentro do grupo de ministros para discutir aquilo que nós estamos a pedir, aquilo que nós estamos a exigir do Estado. Mas muda alguma coisa um ministro sem o orçamento? Sem o orçamento não muda nada, era justamente isso que eu estou a dizer. Ou seja, há um simbolismo esperançoso, mas nós não vivemos de símbolo. As pessoas não conseguem ver uma peça feita de símbolos, conseguem ver uma peça que foi financiada e que teve dinheiro para ser posto num cenário, para ser contratada a atores, as pessoas que trabalham atrás do teatro e tudo mais. E, portanto, tenho esperança, porque, apesar de tudo, há um governo de esquerda que diz que está interessado e que toma o movimento de criar um Ministro da Cultura, e que, apesar de tudo, discute quando se fala disto. Apesar de tudo, temos um governo que, quando houve agora uma data de manifestações contra,
apesar de tudo, há uma resposta do outro lado, não há um desinteresse. Agora, isso só não chega. Precisamos de mais. Precisamos que um governo que participe ativamente nas nossas escolhas. António Costa, primeiro-ministro de Portugal, dizia em setembro de 2015, em plena campanha eleitoral, numa sala cheia de artistas, o seguinte: porque a cultura tem que estar presente transversalmente em todas as dimensões da vida e em todas as dimensões da atividade do governo. Aquilo que o António Costa diz ainda antes disto é que, mais do que um Ministério de Cultura, precisamos de um Governo de Cultura. Este é um Governo de Cultura? Acho que ainda não. Acho que é uma promessa do António Costa que eu tenho esperança que ele cumpra até ao fim deste mandato, espero ainda, se possível até para o ano, mas até agora é só uma promessa. E eu lembro-me bem da quantidade de apoio de artistas. Eu, aliás, fui convidado para estar nesta sessão, não aceitei porque normalmente não gosto de participar ativamente no apoio a candidatos. Acho que... Esta de 2015? Sim, porque eu sou um cidadão ativo e gosto de estar informado politicamente, mas acho que a arte é contra-poder, não é poder. E, portanto, acima de tudo, gosto de estar do outro lado, gosto de estar do lado de cá, onde se reflete sobre a sociedade, e nessa reflexão esperamos que o poder reflita também e que ajude a mudá-la, porque eles é que têm o poder de fazer isso. Mas nós temos o poder de fazer questões, e eu gosto de estar deste lado, gosto de ser contra-poder. Tu és um ativista? Não sei se me descreveria como um ativista, acho que não sou um ativista, mas sou uma pessoa interessada e sou uma pessoa que tenta batalhar pelas causas que me são queridas, diria assim, mas não sou propriamente, não estou integrado em nenhum partido. Como te digo, eu gosto de ser contra-poder. O teu trabalho de ator é um trabalho... O meu trabalho de ator é um trabalho de poder. Eu acho que quando um ator sobe a um palco está a ter uma atitude política, nem que seja porque está a aceitar fazer aquele espetáculo. Eu quando aceito fazer o posto avançado do progresso é porque quero falar da colonização portuguesa. Vamos falar sobre isso mais à frente. E portanto, mas isto para te explicar, eu quando aceito fazer um papel, quando com o Marco resolvemos ter a ideia de fazer o São Jorge e discutimos, e ele foi criando o guião e eu fui discutindo com ele, é claramente um filme político, apesar de não ter uma agenda política, é um filme político, porque fala sobre a crise que naquele ano chegou até nós e até nós em cinema, inclusive. Já lá chegaremos. Antes disso, queria só perguntar-te. Em abril deste ano foi promulgado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa um decreto-lei que regulamenta a lei do cinema e regula os subsídios públicos à produção de cinema em Portugal. A lei que estava em vigor antes determinava que os júris do concurso do Instituto de Cinema e do Audiovisual, o ICA, tutelado pelo Ministério da Cultura, eram nomeados por um órgão consultivo do Governo, a SECA, Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual. Na SECA tem assento produtores, realizadores e técnicos de cinema, além de representantes dos canais da televisão generalista e operadores de distribuição como a Mel Altice, a Vodafone e a NOS. Uma das alterações a esta lei estabelece que, agora, a SECA passa a apresentar nomes de jurados e aprecia, a título não vinculativo, as listas que o ICA propuser, cabendo ao ICA a decisão final. Mas, ao que parece, realizadores, atores, técnicos não estão contentes com esta mudança de lei. Em comunicado no dia da promulgação, a plataforma de cinema, uma associação nacional que representa realizadores, produtores, técnicos e festivais de cinema, escreve: a única forma de assegurar a transparência e a equidistância nos concursos é afastar os interessados nos seus resultados de se poderem pronunciar sobre os júris. Isto foi dito pela Filipa Reis, que é a Presidente da Associação de Realizadores Portugueses. Tendo isto em conta, é basicamente por isto que tu falavas no teu discurso com que iniciámos isto, da forma pouco clara como os subsídios são atribuídos. Sim, tem a ver com estas alterações. Porque o facto de se ter, explicando um pouco o que se passa para as pessoas que aqui estão, a SECA implicava que no júri que decidia os filmes que iam receber o dinheiro estavam não só produtores, ou seja, as pessoas que produziam os próprios filmes, portanto eu podia estar a votar no meu filme, e o que era mais grave, os canais de televisão que depois poderiam comprar os filmes. Isso representava um conflito de interesses? Representava um conflito de interesses, para já, porque as pessoas... Eu não quero votar no meu próprio filme, nem quero que o meu produtor esteja lá a escolher. Eu quero que os filmes portugueses sejam escolhidos por um júri que seja à parte de todo o conflito de interesses que possa existir. E, para além disso,
O que era mais grave, na minha opinião, era estarem as pessoas que iam difundir depois os filmes. Como os canais de televisão, que obviamente, como são canais de televisão, estão interessados em patrocinar filmes mais comerciais, porque lhes vão trazer mais retorno comercial. A cultura seria prejudicada com esse... A cultura seria prejudicada, porque acima de tudo eu acho que nós já só fazemos 10 filmes por ano, temos muito pouco dinheiro para fazer cinema, e há uma diferença, apesar de tudo, entre... Há filmes e há cinema, são duas coisas muito diferentes. Há entretenimento e há cinema. Uma não é melhor que a outra. Basicamente, uma é feita para entreter e a outra é feita para refletir. Uma causa questões e a outra entretém, por e simplesmente. O Luís Sousa Ferreira, que nós entrevistámos, que produz o Bons Sons, diz que a arte tem de fazer doer. Sim, sim, é uma boa citação. Acho que sim, acho que a arte tem que pôr em causa. E os filmes comerciais não põem em causa. Tu não acabas de ver o Transformers e pensas, como anda a minha vida? Isso não acontece. Portanto, há um lado artístico. Havia um encenador com quem eu trabalhei, argentino, chamado Rodrigo Garcia, de quem eu gostei muito de trabalhar. E uma vez nós sentámos numa improvisação e ele dizia, tive uma ideia engraçada que era comprar um secador gigante e depois nós punhamos numa tela imagens de pessoas que nós quiséssemos derreter e secávamos e a imagem derretia. Quem é que vocês gostavam de derreter? E começaram as pessoas a dizer, o George Bush, na altura, se fosse hoje o Trump e não sei o quê. E ele disse uma coisa que eu nunca mais me esquecerei. Ele disse, isso era muito engraçado, nós íamos fazer isso, as pessoas do público iam concordar connosco, iam-nos bater palmas no final e íamos todos para casa felizes. E ninguém pensava mais no assunto. No entanto, se eu queimar aqui em palco uma figura de quem nós gostamos todos, ou se eu disser aqui em palco que o Trump é incrível, talvez as pessoas se zanguem, talvez chegam lá fora e discutam comigo e talvez graças a isso cheguemos a alguma conclusão positiva. Percebes? E acho que a arte parte muito por aí. A arte exige um conflito de maneira a que haja uma reflexão após. E portanto, eu acho que quando nós temos um governo que está a dar subsídio para cultura, não pode estar a dar subsídio para filmes de entretenimento, porque isso é outro tipo. E eu não estou a dizer que uma coisa é melhor que a outra. Eu gosto de ir a McDonald's e gosto de ir ao Avilés. Gosto das duas coisas. E uma coisa não é melhor que a outra. Servem propósitos diferentes. Mas quer dizer, servem propósitos diferentes e quando se fala de comida de chefe, não se está a falar do McDonald's, claramente. E portanto, se o Estado está interessado em patrocinar cultura, não está interessado em patrocinar filmes que sejam entretenimento, porque isso é outra área. E é uma área que devia ter o próprio subsídio específico, porque é difícil fazer em cinema em Portugal. Agora, não devia partir dos mesmos princípios e não devia estar misturado no mesmo concurso sequer. Queríamos que ouvisses outro áudio de um trabalho teu, este aqui já com mais tempo. Para mim sou um Roxel. Para mim todo estiloso, sentadinho, sem fazer nenhum, ouvir música. Toda a gente gosta dele, que ele é espetacular, ganhou prémios e globos e coisas. Porquê? Ajuda as pessoas a curarem as gripes? Não ajuda. Ajuda as pessoas a livrarem-se da crise? Também não ajuda. O que é que ele faz? O que ele faz? Faz rir. Este sketch faz parte dos Contemporâneos, que passou na RTP em 2008, há 10 anos atrás. É isto que tu fazes, Nuno? Fazes rir? Na altura era o que fazia com os Contemporâneos. Era um bocadinho o que fazia. Mas achas que ainda é o que as pessoas veem-te hoje como o chato dos Contemporâneos? Ainda. Há muitos festivaleiros que estão aqui sentados, vieram ter comigo ontem e mandaram-me trabalhar. Portanto, acho que ainda há muita gente que me vê como o chato. Não é uma coisa que eu levo a mal, como é óbvio, mas é uma parte da minha carreira. É bom sinal, é sinal que teve sucesso o personagem. Mas lá está, mesmo nos Contemporâneos, a ideia da série toda era fazer rir para fazer pensar e para fazer
E era uma crítica à sociedade constante e uma crítica atual. E, na verdade, tenho algumas saudades de fazer isso. Já deste aqui um exemplo muito prático, mas pergunto-te se sentes que ser ator ou artista em geral em Portugal não é reconhecido como qualquer outro trabalho. A sociedade portuguesa diz-te, de certa forma, metaforicamente, vai, mas é trabalhar? Sim, cada vez menos, mas por boas e por más razões. Por boas razões, as pessoas começam antigamente, ainda antes de eu começar, ser ator estava muito relacionado quase à prostituição, era uma coisa quase infame. As raparigas não deveriam ser atrizes, por exemplo. Portanto, apesar de tudo, mudou muita coisa nos últimos anos e há um respeito maior pelos atores, mas ainda estamos longe de sentir que a sociedade olha para nós com importância. Eu acho que não faço ideia. Adoraria ter essa resposta para ti, mas não faço mesmo ideia, porque eu vivi no Brasil, eu fiz uma novela no Brasil e acontecia-me uma coisa que lá, só percebi essa diferença lá, que é quando alguém dizia artista, não era de uma maneira ofensiva. Cá artista está conectado com um lado, olha o artista, estás a ver? E há um lado quase preguiçoso associado à questão. Não percebo muito bem, mas senti, por exemplo, há uma diferença enorme no Brasil na maneira como eles olham para os atores. E não falo dos atores de novela, que isso também há aqui. Não estamos a falar de atores de televisão, desse lado do entretenimento. Não estou a falar disso. Estou a falar... No Brasil, tu dizes sou ator, mesmo que a pessoa não te conheça, há um respeito imediato. Como cá, quando tu dizes sou advogado ou sou médico. E cá, quando tu dizes sou ator, não há esse respeito imediato, pela maior parte das pessoas. Ainda há uma desconfiança. Eu adoraria perceber porquê, mas não sei, não faço ideia. No artigo Ser Ator em Tempos de Crise, uma profissão de manutenção, publicado no Jornal Público em junho de 2012, António Vieira Alves foi entrevistado sobre o que é ser ator. António, ator, ativista pelos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo, membro do coletivo Panteras Rosas e organizador da marcha do Orgulho LGBT do Porto, morreu aos 30 anos em sua casa este domingo, 11 de agosto. Lia-se no artigo: ser ator é uma profissão de manutenção. Ganhar para investir, investir para poder trabalhar um dia de cada vez, sem garantias. Acumulam-se dívidas e o que se recebe vai servindo para as saldar. Nunca dá para juntar, dá para viver e mal. Para António, Portugal transformou-se num país onde não só há um grande desinvestimento na cultura, como há um desrespeito total pelo direito social que é a cultura e pelos artistas. A satisfação que devia ter a trabalhar é engolida pela pressão de não saber o dia de amanhã. Por isso não consegue prever onde estará daqui a 5 anos. Para já, apesar do cansaço, está ainda uma fase de continuar a tentar. Com a chegada da Troika, isto foi escrito em 2012, e do governo liderado pelo PSD e do CDS, ser ator ou fazer cinema ou teatro passou a ser mais difícil do que os governos anteriores? Muito mais. Para dar um exemplo, nós estávamos a preparar o São Jorge e de repente durante um ano não houve cinema em Portugal, não houve nenhum filme. E portanto não houve nenhum apoio para nenhum filme. E parar um ano pode não parecer muito, mas é muito grave, porque, por exemplo, 4 dos filmes que são subsidiados pelo Estado são para primeiros realizadores. Ou seja, houve 4 realizadores que não apareceram por causa desse ano, por exemplo. Tu disseste à jornalista Sílvia Souto Cunha, da Visão, em 2017, o cinema esteve um ano sem subsídios, morto. É um dano que vai demorar décadas a recuperar. Toda a gente estava num desespero total. Tenho muitos colegas que desistiram, hoje são massagistas, trabalham em call centers. Sim. E houve muita gente que desistiu do cinema, houve muita gente que passou a fazer só publicidade. Por exemplo, tenho imensas pessoas que eram técnicos extraordinários de cinema e passaram a fazer publicidade. Foi a única coisa que, apesar de tudo, se manteve. Ou televisão. E muitos deles foram massagistas, foram call centers. Vi muitas pessoas a voltarem para a casa dos pais. A quantidade de colegas meus da minha idade, eu tenho 40 anos, que voltaram a viver com os pais. É uma coisa que me choca e que me vai continuar a chocar durante muitos anos, porque a maior parte deles já não voltou a sair.
e já não conseguiu sair e teve que desistir de ser ator. E portanto há um dano irreparável, vai demorar muitos anos a reparar este dano e por isso é que é fundamental que este 1% chegue rápido para que essas pessoas ainda venham a tempo de voltar e ainda venham a tempo de desistir de uma vida que não querem para perseguir os sonhos que querem ter e que têm o direito de ter. Queria que ouvisses um excerto de uma reportagem da Antena 1 intitulada Jamaica também é Portugal, escrita pela Rita Colasso e publicada em julho de 2017. É muitos anos de sofrimento. Adelaide lutou muito para ter uma casa. Não importa, uma casa pode ser esta a contar vinda do chão. Eu luto muito para ter isso. A água vem para aqui, até aqui. A cave onde Adelaide me leva agora está pintada de cor-de-rosa fresco, mas a tinta e a lexívia não apagam o odor a fezes e a urina que lhe entram pela casa quando a fossa dos vizinhos entope. Ela vem, o retorno de água, fossa lá fora, enche e ela vem do tubo que vem para a casa de banho. Portanto, acaba por ter aqui a da fossa excremento. Sim, isso é uma porcaria. Você entra aqui toda coisa. Tu gravaste parte do filme São Jorge neste bairro, no bairro da Jamaica, e o que eu te perguntava era se nos podias falar sobre as condições de habitação, de saúde pública e mesmo de acesso à eletricidade, coisas tão básicas como isso que viste lá enquanto Sim, é basicamente isto que ela descreve. Havia pessoas que... Nós entramos em casas para fotografar que pedimos às pessoas para fotografar, para ter referências para o filme, que depois não usámos sequer no filme porque achámos que ninguém ia acreditar que aquilo fosse possível. A realidade ultrapassa muito a ficção e portanto são pessoas que foram... O bairro da Jamaica foi mais grave no bairro da Bela Vista, para mim, na minha opinião. Aliás, estas fotos que eu estava a falar, na verdade, era da Bela Vista. O bairro da Jamaica, apesar de tudo... O bairro da Bela Vista, que é em Setúbal, o Jamaica é no Seixal. A Jamaica era um prédio abandonado, eu acho que por um problema de um dos bancos que faliu. Era de um dos bancos que faliu, portanto durante ficou... a crise, houve um engenheiro que comprou esse prédio e depois faliu e não conseguiu acabar a construção e, portanto, há uma autoconstrução feita naquele bairro. E foi ocupado por pessoas... Que queriam viver juntas. E a grande diferença entre a Bela Vista e a Jamaica é essa. A Bela Vista é um bairro que foi ocupado por pessoas e, portanto, as pessoas que estão lá querem estar, é quase uma comunidade. A festa que se vê no final do São Jorge não é feita para o filme, é uma festa que existe todas as sextas e todos os sábados no bairro da Bela Vista. Portanto, há um sentido de comunidade enorme e há uma alegria naquele bairro, apesar das más condições de vida e apesar de, por exemplo, ser ridículo eles não lhes darem propriedade de casa, mas ao mesmo tempo exigirem que paguem eletricidade. É tipo, esta casa não é tua, mas paga-nos a eletricidade depois de muitos anos, o governo fez com que a EDP conseguisse colocar lá, mas a EDP só fez contratos para a associação de moradores e não contratos individuais. Exatamente. Portanto, depois fez com que uma parte do bairro ficasse uma contra a outra, tentar dividir a conta da eletricidade. Sim, hoje não há luz na rua, por exemplo. Pois, eu sei. E é triste porque apesar de tudo, lá está, estão a dividir uma comunidade que era absolutamente unida, ao contrário do bairro da Bela Vista, onde foram pessoas que foram obrigadas a viver juntas. E há um bairro explosivo. Nós filmámos, acho que 2 semanas em cada um dos bairros e o bairro da Bela Vista foi complicado filmar lá. Foi complicado porque sentia essa energia, sentia-se que havia uma inveja constante de pessoas, as pessoas não estavam a viver bem juntas, portanto sente-se a tensão, mal se entra no bairro, sente-se uma tensão entre as pessoas enorme. As pessoas vivem isoladas, apesar de tudo. São várias as cenas de racismo e xenofobia que acontecem no São Jorge. Por exemplo, conversas à mesa sobre a integração de ciganos e também uma conversa com o teu pai, no filme, interpretado por Joaquim Raposo, que diz ao Jorge, que tu interpretas, sobre a mãe do teu filho, que é negra, interpretada... José Raposo, peço desculpa. Que é negra, interpretado por Mariana Nunes. E passo a citar, foste lá levar o guitar brasileiro, tiraste o teu baralho para lhe dar, não foi? O que é que ela te quer mais? Quer dizer... Já te fez um filho, já sacou os papéis, agora quer o quê? Subsídio de putice? O que eu te pergunto com isto é se achas que Portugal é um país racista? Acho que ainda estamos longe de não ser racistas. Acho que somos, comparado com alguns países europeus, não estamos muito mal, mas isso não quer dizer nada, porque enquanto houver racismo estamos muito mal.
e acho que ainda existe, há uma xenofobia enorme com os estrangeiros ainda, que se sente com os brasileiros, que se sente com os ucranianos, e apesar de tudo ainda há sente-se nos bairros e na maneira como as pessoas falam, às vezes as pessoas não têm sequer consciência do quão racistas estão a ser, mas o facto de tu estares a falar de uma pessoa baseado na cor dela, mesmo que seja não negativamente, pode ser racismo. E acho que ainda não quebrámos essa má tradição, entre aspas, com o passado. E foi uma das razões pelas quais eu fiz o posto avançado do Progresso. Queria falar sobre isso. Foi sobre isso. Porque... Esta é a última pergunta antes de depois nós passarmos a um par, ou um bocadinho mais, não sei, de perguntas se alguém tiver. Para além do São Jorge, como estavas a dizer, fizeste outros 2 filmes que nós gostávamos de falar. O Joaquim, realizado pelo Marcelo Gomes, e o Posto Avançado do Progresso, realizado pelo Hugo Vieira da Silva, que falam sobre o colonialismo. A história do colonialismo português ainda está por contar, achas? Está. Estamos muito longe de a contar. Uma das razões pelas quais eu aceitei fazer esse filme, tanto o Joaquim como o Posto Avançado do Progresso, é porque acho que acho que se ensina, temos um mau ensino da história portuguesa. Nós falamos da nossa história só do ponto positivo, como os portugueses fizeram as descobertas e descobriram mundos, e não falamos do mal que fizemos às pessoas que, entre aspas, descobrimos, porque elas já lá estavam. E nós chegámos e transformámos em escravos, e matámos índios, e roubámos, e acho que essa parte da história é fundamental, porque acho que não podes... parece que só estamos a olhar para os nossos grandes feitos, e eu sou todo a favor de ser positivo e sou todo a favor de exaltar um país, mas sou completamente contra nacionalismo, e sou completamente contra defender um país acima do bom senso. Acho que acima de tudo temos que ter bom senso quando estamos a defender o nosso país, para o bem do nosso país. E para o bem do nosso país temos que olhar para os nossos defeitos da mesma maneira que olhamos para as nossas qualidades. Para o bem do país temos que ter no telejornal 10 minutos sobre o bairro da Jamaica, já que temos 40 sobre o autocarro da seleção. Portanto, para o bem do país temos que olhar para os nossos defeitos da mesma maneira que olhamos para as nossas qualidades. E portanto é fundamental para mim contar, e lá está a tal arma antipoder. Eu tenho a oportunidade, não posso fazer poder, não posso exigir que os professores deem na escola o lado negro da colonização, mas posso contar as histórias nos filmes, e posso aceitar fazer filmes que falem sobre essa história e falem sobre o mal que nós fizemos aos outros povos. E acho que é fundamental refletir sobre o mal que nós fizemos aos outros, porque se calhar se refletíssemos nisso, por exemplo, se calhar hoje em dia já éramos menos racistas do que somos, por exemplo. Bem, vamos... alguém tem alguma pergunta para fazer? Tens de fazer mais alto. Como é que é? Alguém tem alguma pergunta? Não, ninguém tem. Não? Nós temos mais, portanto, se ninguém tiver... Se vocês... Exato. Há ali uma questão. Continuamos nós a falar. Então, nós agora temos 15 minutos. Se vocês tiverem perguntas, nós fazemos uma ou outra. Se não, nós também temos mais uma ou outra para fazer. Mas acho que há ali uma, e não sei se há depois mais alguma. Se houver mais alguma, se calhar recolhemos 2 e começamos. Exato. Ora, Ganda Nuno, muito boa tarde. Antes de mais, prazer em falar contigo. Obrigado. Queria-te fazer simplesmente esta pergunta. Qual foi a personagem que mais te deu gozo, e já agora porquê? Eu acho que há muitos personagens que me deram prazer. Eu acho que o que mais me toca e o que foi mais difícil libertar foi o Jorge do São Jorge, porque foi um projeto. O São Jorge partiu de uma ideia minha. Eu tinha o sonho de fazer um pugilista, porque acho que, apesar de tudo, há um lado quase decadente no boxe em Portugal. Ou seja, quando vejo o campeão nacional, passa fome. E portanto, há um lado de uma luta que em Las Vegas, por exemplo, tem um lado multimilionário e tem uma coisa de quase espetacular. E em Portugal, quando nós fomos ver o Guerreiro do Norte, que é um dos melhores boxers que Portugal já teve, a fazer a sua despedida,
como boxer era num centro comercial no Porto. E ele desceu as escadas rolantes e aquilo era no meio do centro comercial e havia pessoas às compras. E esse lado meio triste eu achava super cinematográfico. E aliás foi assim que convenci o Marco a fazer o filme, foi quando fomos ver essa gala. E acima de tudo é um personagem. E eu trabalhei com o Marco durante 5 anos. Fui dando ideias para o guião, fui discutindo com ele o guião, fiz o casting com ele, fomos ver os sítios. Portanto, o São Jorge é um filme que eu não fiz só como ator. Como é óbvio, é um filme do Marco, escrito pelo Marco e tudo mais, mas não é um filme que eu acompanhei só como um ator. É um filme do qual eu fiz parte. Aliás, nós discutimos muito pouco sobre o Jorge, na verdade, porque estávamos sempre a falar só do filme e como o filme era o personagem, acabávamos por falar do personagem. E depois, para além disso, eu tive, apesar de tudo, 2 anos a fazer boxe e 6 meses a trabalhar 6 horas por dia no boxe e no crossfit e no ginásio. E houve um trabalho físico também muito intenso. Eu, aliás, acho que ainda não recuperei do São Jorge. Ainda aos poucos estou a começar a libertar-me, mas é um dos personagens que mais tenho dificuldade em largar. O São Jorge, que tem dívidas, vive num bairro da periferia de Lisboa, depois começa a trabalhar para uma empresa de cobrança de dívidas. Quem é que essa empresa representa? Assim, essas empresas existem muitas em Portugal. Nós falamos com muita gente que faz esse trabalho. Aliás, há pessoas no filme que faziam esse trabalho. Há muitos dos diálogos do filme que são improvisados porque as pessoas eram o que elas faziam. E portanto havia uma data, não sei o número exato, mas havia centenas de empresas que faziam esse trabalho. E era legal. Não era legal a parte da ameaça, mas a ameaça era muito ténue, porque como é que tu provas que foste ameaçado? Porque, por exemplo, havia imensas histórias. Havia um dos cobradores que dizia-nos: nós raramente temos que passar a ação, mas chegamos à tua casa 3 tipos de 2 metros e largos de ombros às 3 da manhã e batemos-te à porta e dizemos que tens uma dívida e tu preenches os espaços brancos e percebes que tens que pagar. E portanto, ou seja, é muito difícil a pessoa que recebeu, na verdade eles só foram bater à porta da pessoa pedir que lhe pague o que ela por lei devia pagar. Mas apesar de tudo há uma ameaça que não está escrita, e portanto o lado legal da coisa é muito dúbio. Mas esse personagem representava. Nós íamos fazer um filme sobre boxe. A crise era tão forte em Portugal que era impossível não falar dela, e de repente descobrimos na nossa pesquisa que a maior parte dos boxers, na maior parte não, alguns dos pugilistas com quem nós falámos, descobriu a Mariana, aliás, uma que trabalhou para nós no filme. Alguns pugilistas com quem falámos faziam trabalhos como cobradores, e a partir daí percebemos que tínhamos um guião, a história de um homem que tem dívidas e que cobra a pessoas iguais a ele. Há mais alguma pergunta do público? Olá, Nuno, boa tarde. Boa tarde. É sabido que tu treinaste numa das escolas de boxe mais emblemáticas da cidade de Lisboa, também num bairro emblemático de Lisboa. Sim. E foi certamente muito fértil para o teu guião e para todo o teu trabalho. O que é que tens a dizer sobre isso? E sobre essa escola, sobre esse bairro, toda a vivência do que é uma escola de boxe em Lisboa? O que é que tens a dizer sobre isso? A escola, eu não me lembro agora exatamente do nome do bairro, mas fica ali ao pé do Casal Ventoso. Sabes o nome do bairro? Não. É a escola do Paulo Seco. A escola do Paulo Seco, sim, isso eu sei. É no Casal Ventoso, ali perto. É no Casal Ventoso, exatamente. Pronto. Eu pensei que tinha outro nome o bairro já. Quando disse que tive 2 anos a treinar boxe, eu na verdade tive 6 meses a treinar boxe 6 horas por dia. Mas o outro ano e meio eu ia lá e fingia que treinava boxe e ficava a ouvir as pessoas o que é que as pessoas diziam durante o treino, o que é que diziam, que tipo de opiniões políticas é que tinham, que tipo de discursos é que tinham, e isso foi absolutamente fundamental para o filme. Para além disso, o Paulo Seco, que faz de meu treinador no filme,
foi uma referência para nós e o São Jorge seria impossível sem a ajuda dele. Foi ele que montou as galas onde nós combatemos, onde o meu personagem combatia. Nós montámos, só parece um filme uma, mas montámos 2 e eram galas reais, eram combates reais e foram todos organizados por ele. E para além disso foi ele que nos apresentou as pessoas certas, e sempre que nós dizíamos que eu estava a treinar com o Paulo Seco, isso abria imensas portas. E portanto é uma pessoa a quem eu devo muito. Aliás, e esses diálogos, quando tu me falavas há bocadinho dos diálogos no filme, os diálogos racistas e tudo mais, não foram escritos por nós. Uma das razões pelas quais nós quisemos usar, não só na parte do boxe, verdadeiros pugilistas, e na parte da Jamaica e da Bela Vista, pessoas que moram mesmo lá, foi justamente para não lhes impor um discurso. E nós tivemos muitos ensaios com eles em que lhes perguntávamos a opinião sobre várias coisas da sociedade, percebemos o tipo de opinião que eles tinham e depois basicamente punhamos a câmara a rodar e dizíamos: fala-nos da crise, fala-nos de emprego, fala-nos do primeiro-ministro, e deixávamos que eles conversassem, porque há coisas que seria até indigno para mim ou para o Marco escrever, e eu seria incapaz de escrever alguma das coisas que são ditas por eles, mas achámos que era fundamental para o filme que se percebesse todos os lados da sociedade e, acima de tudo, que não ficasse uma coisa que às vezes muito nos filmes políticos acontece, que é os pobrezinhos são muito bons e os ricos são muito maus. E há racismo nos dois lados e há pessoas más nos dois lados. E, portanto, queríamos representar ao máximo possível a sociedade que conhecíamos e portanto, deixámos que os diálogos surgissem das pessoas que entravam no filme sem serem impostos por nós. Há uma terceira e última pergunta da parte do público. Temos 2 concorrentes. E agora temos 3. Temos competição. Conseguem conciliar? Não? Não, acho que conseguimos fazer. Se calhar dará para as 2 com muito jeitinho. Sim, neste momento temos... Mas rápidas. Tem de ser rápido. Temos 7 minutos. Exato. 5, 7 minutos. A minha pergunta também é sobre o filme de São Jorge. O que há de Nuno Lopes na personagem principal? O Jorge tem há um lado ingênuo que eu já tive muito e que tento ainda preservar. E acho que a grande conexão entre mim e o Jorge, acho que tem a ver com essa ingenuidade. E para além disso, há um lado, o Jorge não tem vontade de ser número 1. E eu também não tenho esse desejo, nunca tive esse... gosto de ter sucesso, gosto que os meus filmes sejam vistos, mas nunca tive... Por exemplo, muitas pessoas perguntam porque é que tu nunca realizaste ou porque é que tu nunca encenaste, porque eu tenho esse desejo. Eu acho que ainda não consegui ter o desejo de ser o dono, de ser o patrão. Não consigo. E acho que o Jorge também não tem isso. E acho que nesses 2 pontos, na ingenuidade e no facto de não se importar de ser número 2, acho que somos muito parecidos. Não sei se tínhamos aí mais uma pergunta, mas não sei se... Temos mais 2, há ali mais uma. Já está. Olá, boa tarde. O Nuno, no início, fez menção à questão do orçamental para a cultura, referenciou a parte da educação, eu acrescentaria também a da saúde, e a minha pergunta é a seguinte: se da parte do governo, ou dos governos que tenham estado ao longo destes anos a fazer orçamentos, não houve e não há, pelos vistos, a mesma contemplação em orçamentar, em considerar a cultura como uma parte importante orçamental, eu faço a pergunta: qual a razão para a cultura, e neste caso quem está na cultura, ser indigno de estar no orçamento? É uma boa pergunta. Acho que há várias razões. Acho que uma razão fundamental é que a cultura não é amiga da política. Lá está, é uma arma de contrapoder. E, portanto, para a política, os ditadores sempre quiseram ter pessoas o menos culturalmente esclarecidas possível. Portanto, a cultura sempre foi incómoda para a política. Essa é uma das razões. Mas eu acho que há uma razão mais grave, que acho que, apesar de tudo, não sei até que ponto é que não há uma falta de desejo da população e que essa falta de desejo se reflete depois no governo.
Porque apesar de tudo, quando eu vejo os números de público do cinema português, quando eu vejo, apesar de tudo, o desrespeito que muita gente ainda tem pela arte, e como é óbvio, não estou a falar de toda a gente, há muita gente que nos respeita e os teatros estão cada vez mais cheios e apesar de tudo há cada vez mais um apoio à cultura da parte da população e da parte do público. Mas eu acho que ainda, devido à nossa educação, devido ao facto, os franceses têm cinema na escola secundária e preparatória, têm uma classe de cinema. E portanto, e leitura e tudo mais, e portanto acho que parte da educação, e se nós fôssemos um país que na educação se apostava na cultura, quando os miúdos crescessem queriam ver cultura e queriam exigir cultura ao governo. E eu acho que há uma parte que é isso, essa é a parte que me entristece mais, na verdade, porque o facto da cultura ser contra poder, acho normal que eles se assustem. Agora, entristece-me quando percebo que a maior parte da população ainda não quer cultura. E isso é muito triste. E uma das razões pelas quais, já que estou aqui, pelas quais gosto deste festival, é porque sei que a maior parte das pessoas que estão aqui não veio para ganhar bonés e para andar numa roda e para fazer parte da cultura do festival. Veio porque gosta das bandas que vão aqui tocar e veio porque está culturalmente interessada na música que vai aqui passar. E essa é a razão pela qual eu adoro este festival e pela qual este é o sítio onde eu mais gosto de estar. Bem, vamos à última pergunta do público, estamos mesmo a chegar ao fim. Nuno, considerando as duas... Onde é que estás? Estou aqui. Okay. Diz-me. Considerando quase os dois extremos ou não da sociedade, atualmente Portugal é um país mais fácil para ser Isaltinos ou para ser Nunes Lopes? Ui... Olha, eu não sei como é que está para o Isaltino, mas para mim não está fácil. Acho que está melhor para o Isaltino, porque eu vou-te dar um exemplo. Eu trabalho há 20 anos, tenho tido agora sem modéstia nenhuma, tenho tido uma carreira bem sucedida, tenho sido muito bem sucedido nos meus trabalhos e não tenho trabalho, estou desempregado neste momento. E não sei quando é que vou ter. E portanto não está fácil para este lado. Portanto acho que o Isaltino está melhor, respondendo à tua pergunta. Então, Isaltino, que é presidente da Câmara de Oeiras. Certo, convinha dizer isso, não estava a perceber o que é que querias dizer. Acabamos assim então, este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Nuno Lopes, ator e DJ. Obrigado. Connosco. E vejo-vos a todos hoje às 3 da manhã no palco. Eu levo a música, vocês levam a dança. Estavam ali a dizer que era até às 8. Exato. Não pode ser, eles não me deixam. Tenho que começar logo a dançar. O Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Frederico Raposo, Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pino e por mim, Tomás Pereira. A música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, no YouTube, na página da Comunidade Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho, na Rádio Alma Bruxelas, no Shifter e noutras aplicações de podcasts. Muito obrigado. Obrigado ao Festival Paredes de Cora e obrigado a vocês por terem estado aí. Foi um prazer. Amor. Até já!